Bom, minha apresentação será sobre Cascade Approach on Recycling for Marble and Granite Product Design. Os autores desse artigo são Agnaldo dos Santos, Cláudio Sampaio e Carlo Vezzoli. O estudo foi realizado em parceria com 13 pequenas e médias empresas do estado do Paraná, especializadas em produtos de mármore e granito. A produção de produtos à base de pedra provoca um impacto social, econômico e ambiental. Alguns dados econômicos mundiais indicam quanto em bilhões de dólares são movimentados por ano nesse setor. Bom, o impacto econômico mundial é de 18 bilhões de dólares. A exportação de produtos finalizados ocorre em 12 bilhões de dólares. E a produção de máquinas e outros produtos e serviços relacionados a esse setor movimenta aí 10 bilhões de dólares ao ano. O Brasil ocupa o 6º lugar mundial em volume de exportação de pedras processadas, ou seja, produtos à base de pedra, o que é bastante significativo, né? Considerando os dados de exportação, quantos bilhões de dólares são movimentados por ano, o Brasil ocupa o 6º lugar de forma muito significativa. A exportação ocorre em 60 milhões de toneladas por ano nesse setor. Desses 65 milhões, 80% compreendem azulejos para paredes e pisos, 15% peças para lápides e túmulos e 5% compreendem outros produtos. Apesar de existirem dados tão significativos no setor, não há muitas pesquisas em design relacionadas a esse segmento. Também não há profissionais de design envolvidos no processo de desenvolvimento desse tipo de produto, o que resulta, quase sempre, em produtos com pouco valor agregado. Pensando nisso, o foco dos pesquisadores foi gerar soluções criativas a partir dos princípios do design sustentável, tendo em vista a extensão de vida do material, ou seja, da matéria-prima, da pedra, porque o mármore e o granito são provenientes de fontes não renováveis. Seguindo os princípios do Life Cycle Design, que são envolver o design em todos os estágios do ciclo de vida do produto, desde produção, passando por distribuição, utilização, descarte ou eliminação, e conceber o design pensando na função desempenhada pelo produto e não apenas pelo produto físico em si. Então, considerar a função para tentar pensar no formato que mais seja adequado ao cumprimento daquela função. Então, com base nisso, o objeto de pesquisa dos pesquisadores foi utilizar o material descartado na produção, que geralmente termina em aterros sanitários ou como agregado de concreto. Para isso, eles utilizaram a abordagem em cascata para reciclagem, chamada Cascade Approach for Recycling. E com isso, eles integraram a produção dos produtos principais, soluções para os resíduos gerados no processo. Então, com um panorama, seguindo essa abordagem de cascata, um panorama traçado por eles da produção de produtos à base de resíduos de mármore e granito, ficou da seguinte maneira. Então, reciclar a matéria-prima secundária, ou seja, resíduos da produção de mármore e granito, levará ao não descarte em aterros sanitários. Então, recursos podem ser disponibilizados para a produção de novos produtos ao invés de serem descartados, e dessa maneira não há impacto pela extração de processamento de matéria-prima virgem. Então, com isso, reduz-se a exploração de matéria-prima virgem, utilizando-se resíduos, descarte de produções de produtos principais daquelas empresas. Uma abordagem em cascata prevê também que o designer deve prover soluções que facilitem todos os estágios da reciclagem e do redesign, com pensamento voltado à viabilização da coleta e do transporte após o uso, a facilitação da identificação desses resíduos, a diminuição do número de materiais incompatíveis, então quanto mais materiais de mesma natureza ou de mesma matéria-prima em um único produto, melhor, e facilitação da limpeza. Com base nisso, então, eles foram desenvolver a pesquisa em 2 fases. A primeira fase compreendeu a caracterização dos resíduos por suas características formais, e a segunda fase, o desenvolvimento de produtos com princípios do Life Cycle Design, evitando resíduos e gerando soluções de design para agregar valor. Com o desenvolvimento da primeira fase, eles perceberam que as laterais das pedras se convertiam em resíduos porque elas apresentam qualidades estruturais fracas,
pelo uso de explosivo na extração da pedra. Então, geralmente, todas as laterais das pedras eram descartadas. Outra percepção de que há pouca variedade de máquinas para o processamento das placas. A mais comum é a serra, o que também restringe um pouco a produção. Resíduos com formas, cores e tamanhos irregulares. Então, não existe uma regularidade nessas características. Pedras menores utilizadas como matéria-prima para construção ou acabamento em paredes. Então, geralmente, esses resíduos maiores tinham entre 10 e 20 centímetros. Pedras menores do que isso eram descartadas para serem utilizadas em construção ou na fabricação de mosaicos para paredes. O excesso de processamento adicional foi uma percepção também, porque as pedras ficam em estoque, acabam se desgastando, acabam estragando, ficando feias. E aí eles utilizavam resina de poliéster para obter essa superfície brilhante, então para polir mesmo essa pedra. Então é um processamento adicional além lá do corte da pedra. O foco da segunda fase foi, então, a partir dessas percepções da primeira fase, desenvolver soluções de design para reciclagem dos resíduos. Então, para isso, eles respeitaram as formas que se apresentavam tipicamente, os tais resíduos, tendo em mente que as soluções devem demandar um mínimo de processamento e evitar resina de poliéster e qualquer outro material e processo adicional. O processo de design, então, gerou 27 soluções, das quais 13 foram produzidas. Bom, as sobras da produção dos produtos principais foram utilizadas para a fabricação de novos produtos adequados às formas residuais. Exemplo, um produto para banheiro público que foi feito a partir do resíduo obtido com o corte para pia. Então, no corte da pia tem aquele corte interno arredondado. Esse resíduo, essa forma arredondada, foi utilizada para fazer um produto para banheiro público. Outro resultado obtido foi que as características próprias da pedra, como variação de cor e textura, antes não eram bem vistas pelos dirigentes da empresa nem pelos funcionários, o que levava eles a polir muitos materiais utilizando lá o processo adicional. Com isso, os designers, os pesquisadores, utilizaram as características como um atributo de valor agregado aos produtos, porque esses produtos passaram então a ser únicos, nenhum poderia ser igual ao outro, pela variação de cor, pela variação de textura e até mesmo de tamanho. Para as peças em que era necessária a vinculação de partes de pedra, substituiu-se o uso de epóxi por encaixe, entalhes e quadros feitos de madeira ou de metal ao redor dos componentes. Com essa pesquisa, os autores concluíram que há uma necessidade urgente por envolvimento de designers para combater esse problema dos resíduos, que há também a oportunidade de implementação dessa abordagem em cascata para os resíduos, ao menos no estágio da produção, e que o maior impacto do design nessa pesquisa ocorreu no processo criativo, pensando nos requisitos do cliente e na obtenção de um produto sustentável. Já a minha conclusão, após ler esse artigo, é que eu considero muito significativa a contribuição desse estudo, não só para o segmento de produtos à base de pedra, mas de outras matérias-primas, sejam elas provenientes de fontes renováveis ou não. Exemplo, setores moveleiro, construção civil, até mesmo eletrodomésticos, embalagens e uma série de outros setores. Também há diversos setores carentes de pesquisas e profissionais atuantes na área do design. Então, o design ele pode contribuir muito, e a gente viu aqui por esse estudo que pode contribuir na parte de produção, no processo criativo, buscando soluções para redução de material, redução de processos. Então, pode pensar e pode trabalhar nessa empresa de uma maneira mais holística. Então, eu penso que é muito difícil, quando a gente fala de sustentabilidade, é muito difícil que as pessoas mudem seus hábitos de vida e de consumo. Então, eu acredito que o caminho mais rápido na busca pelo equilíbrio ambiental seja a produção sustentável e responsável. E o designer, eu acho que é uma peça-chave que ele deve contribuir para isso, propondo um pensamento holístico da produção, assim como descrito no artigo. Obrigada.